Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 16 de agosto de 2024, estamos nós reunidos para estudarmos a obra A Gênese. E vamos iniciar, porque eu vou pedir para o nosso querido amigo Tarcísio fazer a nossa prece de gratidão a Deus. Divino amigo Jesus, mais uma vez, Senhor, queremos te agradecer por essa oportunidade que estamos tendo de estudo. Esses estudos estão mostrando para nós o caminho e estamos aprendendo a se modificar. Pois quem tem esses conhecimentos tendem a se melhorar, porque sabe qual é o verdadeiro caminho a ser seguido. Só temos até agradecer, Senhor. Agradecer por todos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, aqueles que são responsáveis por esses estudos. E agradecer pelas bênçãos de estar aprendendo, entendendo e passando àqueles que estão ao nosso redor os ensinamentos. Obrigado por mais essa oportunidade de estudo e aprendizado. E fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Lembra que nós estamos no caráter da revelação espírita, ainda no capítulo 1, tá bom? Estamos vendo as características da revelação espírita. Então vamos lá dar continuidade no item 39. O espiritismo experimental estudou as propriedades dos fluidos espirituais e a ação deles sobre a matéria. Demonstrou a existência do perispírito. Quando ele fala do espiritismo experimental, ele está falando do contato com o mundo espiritual. Ele está falando das reuniões mediúnicas, das reuniões de estudo que eram realizadas com os espíritos. Lembrando que Kardec utilizou mais de 1000 médios, por isso tem um caráter científico, né? O caráter de pesquisa. Então ele diz que através do espiritismo experimental, o espiritismo experimental estudou a propriedade dos fluidos espirituais e a ação desses fluidos sobre a matéria. Demonstrou a existência do perispírito, porque quando a gente estuda o fluido que a gente vai estudar aqui no livro A Gênese, a gente vai ver que existem os fluidos espirituais. O que são isso? A base elementar é a mesma. A base elementar é a mesma, o fluido universal é o mesmo, a base é a mesma, mas cada colônia, cada planeta, cada morador dá as características a ele. Então, no mundo espiritual existe matéria? Sim, existe o fluido e existe a manipulação do fluido, e aí Kardec vai caracterizar isso de fluidos espirituais. Mas o que são? Fluidos da base elementar primitiva, manipulada pelos espíritos, logo tem as características espirituais, por isso chamado fluido espiritual, entendeu? Demonstrou a existência do perispírito, esse corpo, esse organismo que envolve o corpo físico, que envolve o espírito, né? E mais lá para frente a gente vai estudar nas obras de André Luiz o corpo mental, né? Então, nós temos o corpo perispiritual, também foi descoberto com o espiritismo experimental, que tem as características do corpo físico. Quanto mais evoluído o espírito, menos denso o perispírito. Quanto menos evoluído o espírito, mais denso o corpo perispiritual. O que eu quero falar quando eu digo densidade? Quando eu falo de densidade, nós estamos falando de... O corpo perispiritual tem praticamente todas as impressões e todas as necessidades de um organismo. Então a pessoa sai do corpo, mas ela tem toda a impressão de que está no corpo orgânico, de tão denso que é o corpo perispiritual. Então logo ela vai ter todas as necessidades orgânicas, gente. Vai sentir fome, vai sentir sede,
vai crescer cabelo, vai se sentir sujo, se estiver ali pelos vales da vida, né? Porque o corpo perispiritual ainda é muito denso. Demonstrou a existência do perispírito, suspeitado desde a antiguidade por Paulo, sob o nome de corpo espiritual. Era o nome que Paulo, o apóstolo, dava. Isto é, o corpo fluídico da alma. Após a destruição do corpo tangível, então, uma vez o corpo se decompondo, eu continuo com o meu corpo que espiritual, que nós vamos chamar de perispírito. E ali fica marcado, né? As marcas ficam ali. Sabe-se hoje que esse envoltório é inseparável da alma. Então vamos entender um pouco isso daqui. A memória, ela está centralizada no cérebro. O espírito, ele não memoriza, o espírito, ele aprende, são coisas diferentes. Memória é arquivo, aprendizado é pro resto. Aprendizado é uma lição. Isso fica na alma. Então ele diz, sabe-se hoje que esse envoltório, ele é inseparável da alma. Então não existe alma sem perispírito. E o que é a alma? O espírito encarnado. Então sabe-se hoje que esse envoltório é inseparável da alma. Forma um dos elementos constitutivos do ser humano. O perispírito também é o veículo da transmissão do pensamento, porque o que acontece? Os espíritos que estão no mundo espiritual, tem perispírito? Tem. Não existe espírito nem alma sem perispírito. E ele diz aqui que o perispírito é o veículo do pensamento. Então, o pensamento é um atributo do espírito e o corpo perispiritual é o veículo desse pensamento. Porque o que acontece? Eu não estou encarnada? Estou. Eu me comunico com outros espíritos pelo pensamento? Sim. A gente se comunica. E o veículo disso é o perispírito. Da mesma forma, quando a gente fala de mediunidade. Todo fenômeno mediúnico, o veículo do fenômeno é o perispírito. Tanto é que não existe nenhum espírito entra no corpo do médium. Ele tem contato com o perispírito do médium. O perispírito do espírito com o perispírito do médium. Por quê? Porque o perispírito é o veículo do pensamento. Durante a vida do corpo, ele serve de laço entre o espírito e a matéria. Então, além dele ser um veículo, ele também é um laço. Qual a função do laço? Ele une, ele liga. Ele mantém junto, porque o espírito, ele não tem como atuar direto na matéria. Para ele fazer isso, ele precisa de um intermediário. E quem é o intermediário? O perispírito. Por quê? Porque o perispírito é semimaterial. Nós não sabemos a constituição do espírito, do que é feito. A gente sabe que o perispírito, ele é feito dessa matéria, ele é feito do fluido universal, mas o espírito não é feito. Por isso a trindade universal, Deus, Espírito e matéria. Deus, o Criador, Espírito, a sua criação, matéria, também na condição dessa criação divina, entendeste? Logo, o Espírito, ele não é feito desse fluido universal, mas ele é alguma coisa. Então, o perispírito, ele é o veículo da transmissão do pensamento e, durante a vida do corpo, esse perispírito serve de laço entre o espírito e a matéria, tá? Ele que liga. Lembrando, o espírito não tem como atuar direto na matéria, ele precisa de um... E quem é o intermediário? O perispírito representa importantíssimo papel no organismo e numa porção de afecções que se ligam à fisiologia, assim como à psicologia. Então, vamos lá. Afecções, doenças que têm frequente o quê? Manifestação. Então, ele fala que o perispírito representa importantíssimo papel no organismo e numa porção de afecções que se ligam à fisiologia, né? Assim também como à psicologia.
Porque o corpo perispiritual, nós sabemos que ele é um organismo. Para quem está estudando o livro Missionário da Luz, com a gente, nós estamos nos deparando ali com a reencarnação de Segismundo, lembra? Lembra que tem o departamento da reencarnação? O departamento onde lá eles vão ver os mapas do futuro corpo que eles irão reencarnar. E a gente sabe que o modelo organizador biológico é o corpo perispiritual. E eles podem fazer essa interferência. Então, o que a gente tem que entender? Muitas enfermidades, por exemplo, é muito comum a gente dizer, para quem não tem informação, né? Meu pai, por que essa criança nasce dessa forma? Por que crianças nascem doentes desse jeito, com deformidades? E a gente fica questionando Deus, quase uma blasfêmia, sem entender o processo. Então nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que vem a destruir o corpo físico, isso também destrói o corpo perispiritual, e numa próxima encarnação, as marcas que estão no corpo perispiritual vai ser transferida para o novo corpo a ser formado. Então é por isso que nós temos crianças que nascem com cirrose, crianças que nascem com insuficiência respiratória, com problemas cardíacos, não é verdade? Lembra disso? Exatamente. O próprio Segismundo, ele vai nascer com um problema coronário, lembra? Que é um processo expiatório. Então, é da lei, gente. E a lei de Deus, ela é irrevogável, ela é imutável. Então, nós estamos submetidos a uma lei de ação e reação. Então, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu planto, eu sou obrigada a colher. Nesse movimento de olho por olho, dente por dente, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não é verdade? Tudo isso. Então, aí ele vai chamar de essas afecções que se ligam à fisiologia, assim também como à psicologia. Quando a gente fala da psicologia, que vem da psique, né, que é a alma, é tão interessante que a gente pensa assim, por exemplo, se você está aqui com uma doença física, você resgatou seu débito, veio a desencarnar com essa doença, a probabilidade de você se recuperar no mundo espiritual, dependendo de como você passou por essa prova, é muito grande. Agora, quando você sai daqui com a mente, a tua psique totalmente em desequilíbrio, que não é o perispírito, de certa forma, mas que vai refletir no corpo perispiritual, né? Aí fica mais difícil, porque os dramas da psique, os dramas de comportamento psicológicos, isso tu vai levar também. Então, se você aqui é maníaco depressivo, você vai continuar lá dessa forma. Então, a gente precisa tratar a nossa mente enquanto nós estamos aqui também. Então, não é só tratar do corpo, é também tratar da nossa saúde mental. Senão, como nós iremos chegar do lado de lá? Em que condições? E lembra que a minha saúde mental, a minha condição psíquica, ela vai sim interferir e influenciar no corpo físico. Sempre influencia. E no corpo perispiritual. Finalizamos então o item 39. Vamos entrar no 40? Então, entendemos aí o papel do corpo perispiritual? Então, não existe, gente, absolutamente nada que eu faça que não fique nesse arquivo, que as pessoas confundem com memória. Então, o corpo perispiritual, ele é um arquivo. E que é isso que a gente quer falar? Tudo aquilo que eu faço fica impregnado no meu corpo perispiritual. Então, é por isso que nós temos algumas pessoas que têm um corpo perispiritual deformado e algumas até um corpo perispiritual que são verdadeiros monstros. E se eu sou uma pessoa perversa, se eu faço maldade, isso vai deformando o meu corpo perispiritual. A gente sai daqui, primeiro, tanto é que a gente diz, fulano é um monstro. Como que pode fazer uma coisa dessa? E é um monstro. E ao sair, vai se encontrar com os monstros que atuam da mesma forma que eles. 40. O estudo das propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre novos horizontes à ciência
e dá a solução de uma série de fenômenos incompreendidos até agora por falta de conhecimento da lei que os rege. Obviamente que a medicina já sabe da existência do perispírito? Não. Mas nós temos muitos médicos já, inclusive espíritas, tentando levar para dentro da academia essas lições, comprovando cientificamente, né? Então já começa a haver um movimento. Obviamente que ainda vai demorar, vai. Mas muitos médicos já conseguiram entender que aquelas pessoas que oram conseguem se recuperar mais rápido. Aquelas pessoas que carregam fé e esperança conseguem se recuperar mais rápido. As pessoas otimistas, né? Então, tem pessoas que fazem tratamento espiritual também conseguem se recuperar muito rápido. Então, alguns médicos já se depararam frente a frente com isso e já começam a questionar-se, né? A olhar esse mundo. Então, no dia que a ciência começar a entender o corpo perispiritual, vai ficar melhor ainda. Por que muitas vezes a pessoa trata um câncer, às vezes 5, 6 pessoas têm o mesmo câncer? 5, 6 tratam e tem de repente 3 que conseguem ficar boa e tem 2 que vai abrindo outro, vai abrindo outro, vai abrindo outro. Por que será? Por que essa recidiva sempre do câncer? Né? Comportamento mental, condição do espírito, do ser, né? Corpo perispiritual, porque é aquilo, se eu curar o corpo e não curar a alma, eu estou enxugando gelo. Eu curo o corpo, a alma abre outro de novo. Eu curo o corpo, a alma abre outro de novo. Por quê? Porque eu não tratei da origem. E a origem está onde? Na alma. E da solução de uma série de fenômenos incompreendidos até agora por falta do conhecimento da lei que os rege. Fenômenos, aliás, negados pelo materialismo por se prenderem à espiritualidade e qualificados como milagres ou até mesmo sortilégios, seriam feitiços por outras crenças. Tais são, entre outros, o fenômeno da dupla vista, da visão à distância, do sonambulismo natural e artificial, dos efeitos psíquicos, da catalepsia e da letargia, da presciência, dos pressentimentos, das aparições, das transfigurações, da transmissão do pensamento, da fascinação, das curas instantâneas, das obsessões e possessões, etc. Ou seja, ele está usando linguajar aqui que muita gente que não estudou o livro dos Espíritos e que não estudou o livro dos Médiuns vai boiar nesse parágrafo. Porque tudo isso daqui Kardec já explicou. Lembra que nós estamos no último livro da codificação, que é a Gênese. Mas vamos lá dar uma pincelada? Já expliquei. Por que a gente chama de fluido espiritual? A base elementar é a mesma. Mas no mundo espiritual, esse fluido tem características espirituais. Então a gente não vai encontrar no mundo espiritual, nas colônias, casas, árvores, frutas, vestimenta, animais, transportes. Tudo isso é o quê? Manipulação de fluido. Logo, essa manipulação de fluido, eles chamam de fluidos o quê? Espirituais. Por quê? Porque foi manipulado pelos os espíritos. Uma densidade, então, toda a base elementar é a mesma. A base é sempre a mesma, com características específicas de cada grupo, entendeu? Ficou claro isso, gente? Ou é difícil entender? Então, os fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma abre novos horizontes agora à ciência e dá uma solução de uma série de fenômenos que até agora eram o quê? Incompreendidos até agora, por falta do conhecimento da lei que os rege. E eles não querem por quê? Fenômeno, aliás, negado pelo materialismo por se prenderem à espiritualidade. Não, isso aí é coisa de espiritualidade, isso é coisa de religião, ninguém vai se meter nisso. Tais são, entre outros, o fenômeno da dupla vista. Estamos estudando exatamente isso no Livro dos Espíritos que está indo para o nosso canal. Então, o que é a dupla vista? Você está aqui e você está enxergando algo que está longe. Ou vê um quadro espiritual. Mas vê mesmo, vê algo que está acontecendo. Isso é chamado de
dupla vista. Ou ele ainda vai colocar da visão à distância, né? Você está aqui, enxerga o que está acontecendo, de repente, nesse momento, estou aqui e consigo ver o que está acontecendo na minha casa, nesse momento. Ou com algum parente meu que está em algum lugar passando por uma situação. No caso da dupla vista, o médium fica consciente. Da visão à distância, do sonambulismo natural. Então, quando ele fala em sonambulismo natural, ele não está falando daquele sonâmbulo lá em casa, não, que tu levanta e fica conversando fiado, né? Aquilo não. É uma mediunidade, é uma faculdade. Por quê? Por que a gente diz que é uma mediunidade, uma faculdade? Porque ele tem visões e ele enxerga os espíritos e há realmente um fenômeno de comunicação com os espíritos, tá bom? O médium sonambúlico também está lá no livro dos espíritos. Natural por quê? Porque também tinha os médios sonambúlicos que os magnetizadores provocavam sonambulismo, tá? E artificial, né, que é o que é provocado. Dos efeitos psíquicos da catalepsia, vamos lá, catalepsia. Os membros se tornam rígidos e o doente fica consciente. Da letargia, o 3, sono profundo, respiração e circulação, parece até mesmo que estivesse o quê? Suspenso. Da presciência, previsão, pressentimento, né? Dos pressentimentos, das aparições. Então, a aparição é um caso isolado e não que a pessoa seja médium, que vai estar sempre enxergando os espíritos. Foi um caso, uma vez, uma situação, logo isso é uma aparição. Das transfigurações, a gente encontrou isso lá no Evangelho, quando Jesus, no Tabor, chama Pedro, Tiago e João, e ali na frente dos dois, Jesus se transfigura, né? E eles conseguem ver Moisés, mas essa transfiguração são duas coisas que é interessante. O rosto do Cristo resplandece. E ali eles veem ao lado do Cristo, porque muita gente interpreta que é como se aparecesse no rosto do Cristo. Não, o rosto do Cristo se ilumina e ao lado do Cristo aparece Moisés e Elias. E a gente sabe que Elias era a reencarnação de João Batista. Tanto é que Pedro pede que monte uma tenda para eles ficarem ali logo, né? Não queria mais voltar para o mundo, né? Isso é no caso da transfiguração do Senhor, foi que o rosto dele iluminou-se, tá? Ficou luz mesmo. Da transmissão do pensamento, mas a gente também pode colocar transfiguração, já que uma vez ele falou das propriedades do perispírito, há médios em transe mediúnico de incorporação, que seria a psicofonia, que se você abrir os olhos e olhar para o médium, você consegue ver o rosto do médium totalmente transfigurado. Da transmissão do pensamento. E quem é o veículo da transmissão do pensamento? Perispírito, acabamos de estudar. Da fascinação. Tudo isso ele aprendeu aonde? No espiritismo prático. E o que é a fascinação? Você tem a certeza absoluta que o mundo está errado e você está certo. Tá? Das curas instantâneas, das obsessões e possessões, qual a diferença? Na obsessão, dependendo do nível também da obsessão, normalmente o obsidiado não se apercebe muito, né? Não consegue. Já na possessão, que seria também a subjugação, é impossível você não dizer está obsidiado e o médium também reconhecer, porque ele perde totalmente o domínio sobre si mesmo, tá? E possessões e etc. Demonstrando que esses fenômenos repousam em leis naturais, como os fenômenos elétricos, e em que condições normais se podem reproduzir, o Espiritismo destrói o império do maravilhoso e do sobrenatural. Então, quando eu encontro ainda espíritas tratando a mediunidade como algo sobrenatural e maravilhoso, isso mostra que esse espírita não estuda espiritismo. Então, o espírita que sai correndo com medo de incorporação, sai correndo com medo de uma aparição, tem alguma coisa errada ainda, né?
Ele ainda não conseguiu estudar o espiritismo, entender a natureza e a naturalidade do fenômeno, não é verdade? O que é um espírito, se não um ser humano fora de um corpo? Só isso. Eu tenho certeza, se caso eu venha desencarnar e volte a me comunicar, vocês vão sair correndo desesperada? Não. Claro que não, né? Em absoluto. Porque qual é a diferença? Eu apenas não estou com um corpo físico. Então isso é para tudo. Um ente querido teu que desencarna e de repente aparece. Obviamente que qualquer pessoa que de repente aparece do nada, a gente se assusta, isso é normal. Mas você se desesperar, sair correndo, depois que você sabe, é um espírito. É um ser, entende, gente? Mas é tratar com naturalidade. Ou mesmo alguém vir contar algo que aconteceu, você também não mais rotular isso de algo maravilhoso. Por quê? Quando a gente fala que é natural, é porque está dentro das leis naturais. Logo saiu do maravilhoso e do sobrenatural. E não é natural. Quando eu digo sobrenatural, eu estou negando a lei natural. Então, é um fenômeno natural. O espiritismo destrói o império do maravilhoso e do sobrenatural e, por conseguinte, a fonte da maior parte das superstições. E superstições, toma banho de sal grosso que vai resolver, né? Toma banho na sexta-feira, 3 sexta-feira. Olha, quando você for tomar água frutificada, você toma, mas tem que ser dia de sexta-feira, às 7 horas da noite. Gente, o espiritismo não tem isso. Qualquer coisa que já lhe falaram sobre isso, e isso é superstição e invenção. Isso pode ser coisa do espiritualismo, mas isso não faz parte do espiritismo. A mesma coisa fala, olha, toma 7 passes, 7 sexta-feira. Gente, o que é isso? São atavismos nossos. A gente sabe que o que me torna um ser humano melhor é a minha conduta moral. E é esse o esforço que eu tenho que fazer diário. Se leva a crença na possibilidade de certas coisas consideradas por alguns como quiméricas, também impede que se creia em muitas outras, comprovando a sua impossibilidade e irracionalidade. Vamos parar aí, gente? Foi bom? Que maravilha! Algum comentário, alguma colocação? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Quando ele fala do espiritismo experimental, ele está falando do contato com o mundo espiritual. Ele está falando das reuniões mediúnicas, das reuniões de estudo que eram realizadas com os espíritos. Lembrando que Kardec utilizou mais de 1000 médios, por isso tem um caráter científico, né? O caráter de pesquisa. Quando a gente estuda o fluido, que a gente vai estudar aqui no livro A Gênese, a gente vai ver que existem os fluidos espirituais. O que são isso? A base elementar é a mesma, né? A base elementar é a mesma, o fluido universal é o mesmo, a base é a mesma. Mas cada colônia, cada planeta, cada morador dá as características a ele. Então, no mundo espiritual existe matéria? Sim. Existe o fluido e existe a manipulação do fluido. E aí Kardec vai caracterizar isso de fluidos espirituais. Mas o que são? Fluidos da base elementar primitiva, manipulada pelos espíritos. Logo tem as características espirituais, por isso chamado fluido espiritual. Então, nós temos o corpo perispiritual, também foi descoberto com o espiritismo experimental, que tem as características do corpo físico. Quanto mais evoluído o espírito, menos denso o perispírito. Quanto menos evoluído o espírito, mais denso o corpo perispiritual. O que eu quero falar quando eu digo densidade? Quando eu falo em densidade, nós estamos falando de... O corpo perispiritual tem praticamente
todas as impressões e todas as necessidades de um organismo. Então a pessoa sai do corpo, mas ela tem toda a impressão de que está no corpo orgânico, de tão denso que é o corpo perispiritual. Então logo ela vai ter todas as necessidades orgânicas, gente. Vai sentir fome, vai sentir sede, vai crescer cabelo, vai se sentir sujo, se estiver ali pelos vales da vida, né? Porque o corpo perispiritual ainda é muito denso. A memória, ela está centralizada no cérebro. O espírito, ele não memoriza, o espírito, ele aprende, são coisas diferentes. Memória é arquivo, aprendizado é por resto. Aprendizado é uma lição, isso fica na alma. Os espíritos que estão no mundo espiritual, tem perispírito? Tem. Não existe espírito nem alma sem perispírito. E ele diz aqui que o perispírito é o veículo do pensamento. Então, o pensamento é um atributo do espírito e o corpo perispiritual é o veículo desse pensamento. Eu me comunico com outros espíritos pelo pensamento? Sim, a gente se comunica. E o veículo disso é o perispírito. Da mesma forma, quando a gente fala de mediunidade, todo fenômeno mediúnico, o veículo do fenômeno é o perispírito. Tanto é que não existe nenhum espírito entra no corpo do médium. Ele tem contato com o perispírito do médium. O perispírito do espírito com o perispírito do médium. Além dele ser um veículo, ele também é um laço. Qual a função do laço? Ele une, ele liga, ele mantém junto. Porque o espírito, ele não tem como atuar direto na matéria. Para ele fazer isso, ele precisa de um intermediário. E quem é o intermediário? O perispírito. Por quê? Porque o perispírito é semimaterial. Nós não sabemos a constituição do espírito, do que é feito. A gente sabe que o perispírito, ele é feito dessa matéria. Ele é feito do fluido universal. Mas o espírito não é feito. Por isso a trindade universal. Deus, espírito e matéria. Deus, o Criador, espírito, a sua criação, matéria, também na condição dessa criação divina, entendeste? Logo, o espírito, ele não é feito desse fluido universal, mas ele é alguma coisa. O modelo organizador biológico é o corpo perispiritual, porque crianças nascem doentes desse jeito, com deformidades. Então, nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que vem a destruir o corpo físico, isso também destrói o corpo perispiritual e numa próxima encarnação, as marcas que estão no corpo perispiritual vai ser transferida para o novo corpo a ser formado. É da lei, gente. E a lei de Deus, ela é irrevogável, ela é imutável. Então, nós estamos submetidos a uma lei de ação e reação. Então, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu planto, eu sou obrigada a colher. Nesse movimento de olho por olho, dente por dente, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Se você está aqui com uma doença física, você resgatou seu débito, veio a desencarnar com essa doença, a probabilidade de você se recuperar no mundo espiritual, dependendo de como você passou por essa prova, é muito grande. Agora, quando você sai daqui com a mente, a tua psique totalmente em desequilíbrio, que não é o perispírito, de certa forma, mas que vai refletir no corpo perispiritual, né? Aí fica mais difícil, porque os dramas da psique, os dramas de comportamento psicológicos, isso tu vai levar também. Então, se você aqui é maníaco depressivo, você vai continuar lá dessa forma. Então, a gente precisa tratar a nossa mente enquanto nós estamos aqui também. Então, não é só tratar do corpo, é também tratar da nossa saúde mental. Senão, como nós iremos chegar do lado de lá? Em que condições? E lembra que a minha saúde mental, a minha condição psíquica, ela vai sim interferir e influenciar no corpo físico. Sempre influencia. E no corpo perispiritual. Então não existe, gente, absolutamente nada que eu faça que não fique nesse arquivo, que
que as pessoas confundem com memória. Então, o corpo perispiritual, ele é um arquivo. E que é isso que a gente quer falar? Tudo aquilo que eu faço fica impregnado no meu corpo perispiritual. Então, é por isso que nós temos algumas pessoas que têm um corpo perispiritual deformado, e algumas até um corpo perispiritual que são verdadeiros monstros. E se eu sou uma pessoa perversa, se eu faço mal, maldade, isso vai deformando o meu corpo perispiritual. E ao sair, vai se encontrar com os monstros que atuam da mesma forma que eles. No dia que a ciência começar a entender o corpo perispiritual, vai ficar melhor ainda. Por que muitas vezes a pessoa trata um câncer, às vezes 5, 6 pessoas têm o mesmo câncer? 5, 6 tratam e tem de repente 3 que conseguem ficar boa e tem 2 que vai abrindo outro, vai abrindo outro, vai abrindo outro. Por que será? Comportamento mental, condição do espírito, do ser, né? Corpo perispiritual, porque é aquilo. Se eu curar o corpo e não curar a alma, eu estou enxugando gelo. Eu curo o corpo, a alma abre outro de novo. Por quê? Porque eu não tratei da origem. E a origem está onde? Na alma. Toda a base elementar é a mesma. A base é sempre a mesma, com características específicas de cada grupo. O que é a dupla vista? Você está aqui e você está enxergando algo que está longe. Ou vê um quadro espiritual. Mas vê mesmo, vê algo que está acontecendo. Quando ele fala em sonambulismo natural, ele não está falando daquele sonâmbulo lá em casa não, que tu levanta e fica conversando fiado, né? Aquilo não, é uma mediunidade, é uma... Porque ele tem visões e ele enxerga os espíritos e há realmente um fenômeno de comunicação com os espíritos, tá bom? O médium sonambúlico também está lá no livro dos espíritos. Natural por quê? Porque também tinha os médios sonambúlicos que os magnetizadores provocavam sonambulismo, tá? Na obsessão, dependendo do nível também da obsessão, normalmente o obsidiado não se apercebe muito, né? Não consegue. Já na possessão, que seria também a subjugação, é impossível você não dizer está obsidiado e o médium também reconhecer, porque ele perde totalmente o domínio sobre si mesmo. Um ente querido teu que desencarna e de repente aparece, obviamente que qualquer pessoa que de repente aparece do nada, a gente se assusta, isso é normal. Mas você se desesperar, sair correndo, depois que você sabe, é um espírito, é um ser, entende, gente? Mas é tratar com naturalidade. Ou mesmo alguém vir contar algo que aconteceu, você também não mais rotular isso de algo maravilhoso. Por quê? Quando a gente fala que é natural, é porque está dentro das leis naturais. Logo saiu do maravilhoso e do sobrenatural. E não é natural. Quando eu digo sobrenatural, eu estou negando a lei natural. Então, é um fenômeno natural. O espiritismo destrói o império do maravilhoso e do sobrenatural e, por conseguinte, a fonte da maior parte das superstições. E superstições, toma banho de sal grosso que vai resolver, né? Toma banho na sexta-feira, 3 sexta-feira. Olha, quando você for tomar água frutificada, você toma, mas tem que ser dia de sexta-feira, às 7 horas da noite. Gente, o espiritismo não tem isso. Qualquer coisa que já lhe falaram sobre isso, e isso é superstição e invenção. Isso pode ser coisa do espiritualismo, mas isso não faz parte do espiritismo. A mesma coisa fala, olha, toma 7 passes, 7 sexta-feira. Gente, o que é isso? São atavismos nossos. A gente sabe que o que me torna um ser humano melhor é a minha conduta moral. E é esse o esforço que eu tenho que fazer diário. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página.
dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Assim agradecemos a Deus, nosso Pai, aos amigos espirituais aqui presentes, se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro. Graça te damos, Senhor.